Boa noite, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sua casa e toda a sua família. Nós louvamos a Deus por poder chegar até você neste momento, para juntos nós cultuarmos a Deus, nos colocarmos diante de Deus em oração e também louvarmos, adorarmos a Ele, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor. Convido você que está participando conosco através das nossas redes sociais a chamar aquelas pessoas que estão aí na sua casa, sua família, para estarem junto de você, cultuando ao Senhor nesse momento, para que nós possamos estar juntos, celebrando a Deus, orando e ouvindo a palavra de Deus. Compartilhe também este culto com outras pessoas na sua rede social, no WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por mais este dia e por essa oportunidade de cultuarmos a Ele, por termos acesso à sua palavra e podermos livremente explicá-la, proclamá-la, semear essa palavra que é a palavra de vida eterna. Então, te convido neste momento, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante de Deus. Amados, a oração, ela é de fundamental importância para a nossa vida. Então, este momento aqui é um momento em que nós estaremos orando juntos, ainda que os irmãos aí em suas casas e nós aqui, mas essa deve ser uma prática rotineira de cada um de nós, é algo que nós devemos perseverar em fazer. A oração, o constante contato com o nosso Deus, falarmos com Ele através da oração e ouvirmos Ele através da sua palavra. Portanto, feche seus olhos. Está convidando o pastor Helenilson para estar orando, para nós assim darmos início ao nosso culto nesta noite. Santo Deus, glorioso Pai, que bom, Senhor, estar neste lugar para mais uma vez proclamar a Tua palavra. Ó Deus, usa o Teu servo, pastor Elvis Mesquita, Senhor, para anunciar poderosamente as Tuas verdades. Ó Deus, neste momento nós pedimos pela nossa equipe que está presente aqui, aquela equipe que nos dá sustentação para as gravações das nossas lives. Obrigado por essas vidas. Abençoa, Deus, os irmãos que estão enfermos. Suplicamos o Senhor uma bênção especial pelo pastor Manuel Messias de Almeida, teu servo, Senhor, que se encontra no hospital. Restaura, ó Deus, a saúde do teu servo e também de outros irmãos e amigos que nós não conhecemos, para a honra e glória do nome do Senhor. Mais uma vez nós glorificamos, exaltamos o Senhor pela vida dos ouvintes que neste momento, através das redes sociais, estão ligados aqui nesta programação da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Continue derramando as bênçãos do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O hino de número 7 do Cantor Cristão. Abra aí o seu Cantor Cristão. Se você está nos acompanhando pelo Facebook e não tem o Cantor Cristão, você vai poder acompanhar aqui ao lado a letra desse hino para juntos podermos louvar ao Senhor. Nós vamos estar louvando o Senhor, a primeira e a última estrofe do hino 7, Maravilhas Divinas. Amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até
prazer. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que nos acompanha pelas redes sociais, pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Após a mensagem da palavra do Senhor, nós vamos estar orando juntos por esses pedidos de oração. Deixe o seu comentário no Instagram, no Facebook, onde você estiver cultuando a Deus conosco. Deixe seu comentário para que nós possamos estar cientes da sua presença neste culto e possamos também estar orando pela sua vida. Queridos, nós vamos continuar, com a graça de Deus, o estudo dos Salmos peregrinos. E eu te convido os amados amigos e irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 123. Chegamos então ao quarto Salmo desses 15 salmos chamados de salmos peregrinos, ou cânticos de romagem, cânticos dos degraus, aqueles cânticos que os peregrinos do povo de Deus cantavam quando rumavam, peregrinavam para Jerusalém, nas 3 festas anuais, a festa do tabernáculo, a Páscoa e Pentecostes, para ali no templo, no local que Deus havia estabelecido como local de adoração, prestarem sacrifícios e adoração a Deus em comunhão com Deus e uns com os outros. Salmos de número 123 é o salmo que nós vamos estar estudando nessa noite, um salmo que fala do auxílio divino, da busca e do clamor pelo auxílio divino. Salmo 123, abra sua Bíblia, você também pode nos acompanhar aqui no Facebook, o texto vai estar ao nosso lado, para que você possa estar acompanhando a leitura. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, misericórdia, justiça, sabedoria, nós louvamos o teu nome, Pai, pela leitura da sua palavra, pela sua santa palavra revelada aos nossos corações, e pedimos, ó Pai, o auxílio do teu Santo Espírito, para que use o teu servo como instrumento e faça com que os nossos corações tenham um entendimento correto da sua palavra, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, este salmo, Salmo 123, como nós dissemos, o quarto salmo dos salmos peregrinos, e aqui o salmista ele está clamando pela misericórdia de Deus. Sem dúvida, o povo de Deus, o povo de Israel, aquele povo escolhido de Deus, passou por muitos momentos de aflição, por muitos momentos de perseguição, por muitos momentos em como aqui diz o salmista, em que eles foram desprezados, em que eles foram ridicularizados, em que eles foram zombados por outras nações. E este salmo, ele é uma dessas situações. Este salmo, ele foi escrito em uma época em que eles estavam passando por esse tipo de dificuldade. E algum tempo depois, esse salmo passa a ser usado por aqueles peregrinos que iam para Jerusalém, e esse salmo era cantado durante a sua caminhada até chegar no templo, até chegar naquela cidade. E é interessante nós notarmos, nós já havíamos falado aqui antes, que os salmos peregrinos, eles falam de quê? Do relacionamento desse povo com Deus,
das situações pelas quais eles passaram, e aqui nós já vimos algumas situações, nós vimos lá no Salmo 120, quando eles estão no meio de pessoas com lábios mentirosos, depois no Salmo 121, eles iniciando a caminhada e elevando os olhos para os montes, buscando o socorro durante o percurso que tinha sim os seus perigos, e no Salmo 122, na semana passada, nós vimos a alegria do servo de Deus ao estar em comunhão, adorando ao único que é digno, ao Senhor Deus. E então agora nós chegamos no Salmo 123, que fala da angústia, de alguém que está esgotado por uma situação de aflição que está vivendo. E aqui nós vemos a importância de nós estudarmos os Salmos, nós compreendermos o que o Salmo disse naquele tempo, para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, para aqueles filhos de Deus, e como esse Salmo se aplica em nossas vidas, porque assim como aquele povo era peregrino naquela terra, indo para Jerusalém, eu e você, filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, estamos aqui nessa terra, nesse mundo, nesse tempo que estamos aqui, nesse corpo, peregrinando. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é o lar celestial. Nós estamos rumando, caminhando, peregrinando aqui para a nova Jerusalém. E assim como na vida do povo de Israel houveram muitas lutas, aflições, perseguições, zombaria, difamação, também a igreja hoje ela sofre esse tipo de dificuldade, e a palavra de Deus ela se mostra a cada vez que nós paramos para estudá-la e para compreendê-la viva e eficaz, porque o Salmo que retrata uma situação de muitos anos atrás, séculos e séculos atrás, ele se aplica à vida da igreja, o que a igreja vive hoje. Esse Salmo, querido, esse Salmo, o contexto que o povo vivia naquele tempo era contexto de desprezo e oposição. Muito provavelmente esse salmo ele foi composto, ele foi escrito quando o povo, após o exílio babilônico, o povo foi exilado por causa da idolatria. Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia e passaram 70 anos escravos de uma outra nação. Então depois Deus levanta o rei Ciro, o rei persa, que era naquela altura o rei ou o imperador praticamente de todas aquelas terras conhecidas ali, tinha um exército poderoso e dominou toda aquela região. Então aquele rei, quando completa os 70 anos, aquele rei ele baixa um decreto e autoriza que o povo de Israel, o povo de Deus, junto com alguns outros povos, voltassem para as suas terras. Só que o que acontece, quando o povo de Israel volta para a sua terra, quando o povo de Deus chega na sua terra, haviam naquela terra que era deles, outros povos habitando ali. E é nesse contexto que o salmista escreve esse salmo. Por quê? Quando eles vão para a terra deles, eles tentam ali reconstruir a cidade, reconstruir o templo, e então viver novamente na sua nação. Aqueles povos que estavam ali, o povo samaritano, o povo moabita e outros povos que se misturaram, eles se opõem à volta de Israel para aquele local, à volta do povo de Deus para aquele local, e eles começam a fazer de tudo para que o povo de Israel seja retirado novamente daquela terra, para que o povo de Israel não tenha a posse daquilo que era de direito deles, daquilo que o próprio rei Ciro havia decretado que eles poderiam voltar. E para tentar dificultar a vida do povo de Israel, eles mentem ao rei, eles criam calúnias, difamam, eles zombam do povo de Israel, eles armam armadilhas, tentam até mesmo contra a vida do povo de Israel. Então é nesse contexto difícil que o salmista escreve. Ele está dizendo aqui da sua angústia, ele está falando com Deus e clamando a Deus pela misericórdia de Deus. É esse o contexto do Salmo 123. Após o exílio babilônico, o povo retorna, mas no seu retorno existem muitas dificuldades. Quando nós lemos lá o texto de Neemias, nós compreendemos isso. Quando nós vemos lá o povo tentando fazer a reconstrução da cidade, sendo ali atacado por alguns, podemos dizer assim, funcionários do Império Persa, que estavam habitando naquele local e eram contra o retorno deles para ali, apesar de o rei ter autorizado. Então esse é o contexto.
Então, cerca de 50 mil israelitas voltam, e quando voltam, encontram isso: oposição, zombaria, armadilhas, pessoas tentando ali contra a vida deles. E, queridos, quando a gente olha isso, a gente vê esse contexto, a gente às vezes pode pensar que esse salmo não se aplica a nós hoje. Talvez pela situação da igreja brasileira, quando nós pensamos em perseguição desse tipo, talvez nós podemos imaginar que não exista perseguição. Mas, queridos, existem alguns dados que é importante nós conhecermos para entendermos a real situação da igreja de Cristo no mundo hoje. Pesquisas apontam que no século XX, o século passado, mais cristãos foram perseguidos e mortos do que em todos os outros séculos anteriores. Ou seja, juntando os outros 19 séculos, se juntar todos eles, o século XX, mais cristãos foram mortos do que em todos os outros que passaram. E as pesquisas apontam para que o século XXI, esse século em que nós estamos, esse número do século XX seja superado. A perseguição, por mais que às vezes possa estar passando despercebida pelos olhos de alguns, a perseguição ela existe. Cristãos estão morrendo em todo o mundo, por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Assim como aquele povo estava sofrendo lá, existem muitos sofrendo hoje. E se você é verdadeiramente um filho de Deus, que preza por fazer a vontade de Deus, por viver a vontade de Deus, sem dúvida, querido, em algum momento da sua vida você passou por oposição, vai passar por oposição, vai passar por algum tipo de perseguição. Por exemplo, nós podemos pensar na universidade, na faculdade. Quando você, um jovem verdadeiramente cristão, que crê na palavra de Deus e vai com as suas convicções para a faculdade, sem dúvida, até mesmo os seus professores vão tentar fazer com que você deixe de lado a sua fé. E não conseguindo isso, o que vão fazer é fazer de você objeto de escárnio. Vão tentar zombar de você, vão inclusive incentivar os colegas a fazer de você ridículo, tentar te ridicularizar. Porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui, a nossa cultura é a cultura do céu, é diferente da cultura desse mundo. Então sim, a igreja hoje, assim como naquele tempo aqui em que é escrito o Salmo 123, ela passa por perseguições, ela passa por dificuldades. O cristão autêntico, que busca viver a vontade de Deus, ele no seu trabalho também, muitas vezes ele vai passar por dificuldades. Colegas, pessoas que estão ali no seu convívio vão procurar falar de coisas que você não quer ouvir pelo simples fato de você estar ali. Provocações, palavras que não são do seu uso vão acabar surgindo em momentos somente para provocar. O cristão, ele sofre esse tipo de zombaria, ele sofre esse tipo de provocação, porque nós não somos daqui, nós somos, assim como o povo aqui no Salmo 23, nós somos peregrinos. A nossa peregrinação é uma peregrinação espiritual. Por mais que nós tenhamos nascido aqui, nós não permaneceremos aqui, porque nós nascemos de novo e agora somos cidadãos dos céus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o cristão, ele passa sim por essas dificuldades. Ele passa sim por perseguições, por difamação, ele passa por oposição, assim como nós vamos ver aqui no Salmo 123. E esse Salmo nos ensina o que fazer diante dessas situações. O que fazer quando vem alguém e se opõe a nós, alguém e tenta nos difamar, tenta zombar de nós, tenta fazer de nós objeto de ridicularização? O que fazer? E o salmista aqui, ele nos mostra, Deus através do salmista nos mostra um pouco a respeito disso. Observe o versículo 1. O versículo 1 nos diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Querido, é importante nós entendermos e enxergarmos aqui neste salmo, logo no primeiro versículo, como o salmista entende quem é Deus. O salmista está dizendo aqui: o Senhor que habita nos céus, elevo os olhos. Aquele que tem o seu trono no céu, aquele que é rei do universo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, é para Ele que eu elevo os olhos.
É para Ele que na minha condição já de farto, na minha condição já de todos os limites estourados, eu levanto os olhos e por mais que eu não consiga dizer as palavras, Ele entende o meu olhar. Ele entende os meus gemidos, Ele entende a minha dificuldade, porque Ele vê o meu coração. Então Ele diz, eu olho para Ti, que habita nos céus, é para o Senhor que eu elevo os meus olhos. E como os olhos, ele vai dizer no versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos, ou seja, estão fixos, focados nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva estão na mão da sua senhora, assim os meus olhos estão fitos, focados, fixos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Essa figura que ele usa aqui do servo olhando para a mão do seu senhor, da serva olhando para a mão da sua senhora, talvez fique um pouco distante por causa da nossa cultura hoje, mas naquele tempo, no Antigo Oriente, aqui, havia nas casas, aquelas famílias que tinham algum poder aquisitivo, eles tinham os seus servos, e aqueles servos, eles ficavam atentos aos gestos dos seus senhores, porque os gestos dos seus senhores iam dizer qual era o direcionamento para eles, o que era para eles fazerem naquele momento. Muitas vezes eles não ouviam a voz daqueles senhores, mas o simples gesto, eles sabiam o que deviam fazer. Então o salmista diz que assim como os servos estão atentos para a mão daqueles que são os seus senhores, ele está atento na mão do Senhor, no agir do Senhor, no mover da mão de Deus. Ele, assim como os servos e as servas sabem que a proteção, a providência vem dos seus senhores, ele está dizendo, eu sei, Senhor. Olha só, acompanha desde o versículo 1, eu estou prostrado, eu elevo os meus olhos para o Senhor, e eu fico atento às suas mãos, eu fico atento ao que Ele vai fazer. E por quê? Porque eu estou aguardando o agir dEle. Eu estou aguardando, o salmista está dizendo, que Ele se compadeça, que Ele tenha misericórdia de nós, é o que Ele vai dizer. O versículo 3, ele diz isso ainda mais expressamente, ele diz, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. É interessante que a palavra que ele usa aqui no versículo 2, compadeça, já é a misericórdia. Então, ele 3 vezes nesse salmo, ele vai falar da misericórdia. E é importante, queridos, nós entendermos isso, que quando nós clamamos a Deus, que quando nós nos colocamos diante de Deus, o que nós estamos pedindo a Deus é misericórdia. E por que misericórdia? Porque nós não temos merecimento algum. Aquele que pede misericórdia a Deus é aquele que compreende quem Deus é, e agora o salmista mostra que ele compreende quem ele é, um pobre pecador, que não tem a condição de cobrar nada de Deus, mas pede de Deus o quê? A misericórdia. E quando nós pedimos misericórdia, nós estamos pedindo, Deus, eu estou pedindo que o Senhor venha a meu favor, mesmo sabendo que eu não mereço. Porque a misericórdia, como nós já vimos aqui, é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos, porque o que nós merecemos, queridos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que nós merecemos é a morte eterna, pelos nossos pecados, mas é a misericórdia, é o ato gracioso de Deus de não nos dar o que nós merecemos, mas agir com misericórdia e amor. É isso que o salmista está clamando, Senhor, eu estou farto, olha o que ele diz no versículo 3, nós estamos sobremodo fartos de desprezo. Sabe quando você já comeu tudo que você tinha para comer naquele dia, e te oferece uma outra coisa que você gosta muito, mas você diz, não, eu estou farto, eu gosto muito disso, mas eu nem consigo comer mais. Né? Alguns irmãos entendem bem isso. Mas é isso que o salmista está dizendo. Eu não aguento mais desprezo. Já passou dos meus limites. E diante dessa situação, ele coloca a sua vida como a vida de alguém que está esperando o agir de Deus. Ele não está cobrando nada de Deus, mas ele está pedindo que a misericórdia de Deus. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu estou em uma situação que o que me basta e o que me resta é simplesmente me colocar diante do Senhor e esperar o agir, o gesto da sua mão, o seu direcionamento para que eu entenda o que eu devo fazer. Então, diante do sofrimento, diante do desprezo, diante da zombaria,
o que o salmista faz e o que os peregrinos cantavam, é que eles fariam o quê? Aguardar o agir misericordioso de Deus. O versículo 4 diz: a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Olha só, observa, a nossa alma está saturada, usando mais uma vez aqui a figura de linguagem para dizer que não aguenta mais do escárnio dos que estão à sua vontade. A sua vontade que ele diz aqui é o que? É daqueles que, seguindo a própria vontade, zombam de nós. Daqueles que não ligam para o Senhor e para a sua vontade, estão zombando de nós. Daqueles que não amam ao Senhor e não amam o próximo e estão zombando de nós. Aqueles que soberbamente nos desprezam. Aqueles que são soberbos e colocam diante de nós o desprezo. Ele fala: Senhor, eu sei que é só a sua misericórdia para eu conseguir continuar a minha peregrinação nessa terra, mesmo com todas essas dificuldades. Por isso, eu olho para o Senhor e aguardo o gesto de sua mão, o seu direcionamento, para que então eu possa agir. Somente com o direcionamento do Senhor. Enquanto isso, eu aguardo, confiado na sua misericórdia. E queridos, esse salmo, ele se aplica de maneira poderosa à nossa vida. E nós precisamos estar sempre muito atentos com o que a palavra de Deus nos diz. Porque quando fala aqui da zombaria, do escárnio, ele está falando de pessoas que estão sofrendo isso de forma injusta. E quando a gente fala da perseguição no trabalho, pelo fato de você ser um cristão, a gente não está falando quando você faz um serviço de forma relapsa e é cobrado por isso. Não está falando quando você não cumpre com as suas obrigações e é cobrado por isso. Isso provavelmente não é perseguição por você ser cristão, é só perseguição por você não fazer o que devia fazer da forma adequada. Mas o que o salmista está falando aqui de uma perseguição injusta, eles estão sendo perseguidos simplesmente por serem o povo de Deus. Então, esse salmo nos mostra que o povo de Deus, contrário do que muitos falam e acreditam hoje em dia, ele sim sofre nessa terra. Ele passa pelas dificuldades. Eu e você, como filhos de Deus, não importa o quão santificados estejamos, vamos passar pelas dificuldades. E quando o salmista clama aqui pela misericórdia de Deus, e com certeza o desejo do coração do salmista é que aqueles que estão zombando dele sejam tirados de perto dele. Mas o Senhor, Ele é soberano para direcionar os seus servos. E a resposta de Deus pode ser: sim, vou retirar. E aí, aquele que era o seu opositor, aquele que estava maltratando você, quando você talvez chega no seu local de trabalho no outro dia, ele não está lá mais, ele está em outro setor. Mas talvez a resposta de Deus vai ser: a minha graça te basta. Como ele respondeu para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo pediu que fosse tirado, clamou 3 vezes que fosse tirado o espinho da sua carne, e Deus disse para ele: querido, a minha graça te basta. Um homem de Deus dedicou a sua vida a fazer a vontade de Deus, e Deus disse: é na sua fraqueza, é nessa fraqueza, nessa dificuldade que você está falando que meu poder se aperfeiçoa. Então, queridos, nem sempre Deus vai atender a nossa oração no sentido de nos dar exatamente aquilo que nos pedimos, mas por muitas vezes Ele vai nos dar graça e misericórdia para nós suportarmos a dificuldade, para nós suportarmos a aflição. Ele vai nos dar misericórdia para nós suportarmos a aflição e até mesmo a zombaria, o escárnio daquele que está se opondo a nós, sem atacarmos aquela pessoa. E qual é o exemplo disso para nós? É aquele que nós dizemos que seguimos, Jesus Cristo. Aquele que veio, que foi escarnecido, ele com todo o poder que tinha, se deixou ser preso, açoitado e sofreu a morte. Por amor aos seus filhos, por amor a todo aquele que crê e será salvo pelo amor de Jesus Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé nele. Então, queridos, precisamos estar atentos ao agir de Deus, como os servos com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor,
para entender a resposta às nossas orações. Talvez a oração que você acha que não foi respondida, já foi respondida. Deus está te dizendo: a minha graça te basta. Estou te concedendo misericórdia para que você suporte essa dificuldade. Porque aqui, enquanto estivermos peregrinando, assim como o povo de Israel passou por dificuldades, passaremos por dificuldades. E da mesma forma, precisamos estar atentos para não nos tornarmos nós os escarnecedores. Não nos tornarmos nós aqueles que se opõem e fazem injustiça com os outros. Precisamos estar atentos para não... Porque o nosso primeiro olhar é o olhar daquele que é injustiçado. Quando nós olhamos para esse texto, é um texto que me orienta como agir quando eu sou injustiçado, mas é um texto também que nos mostra o quanto nós não devemos agir dessa forma para com ninguém. Não devemos ser perseguidores, não devemos nos tornar caluniadores, não devemos ter a língua mentirosa, não devemos ser aqueles que buscam armadilhas contra ninguém. Porque a nossa vida aqui segue o exemplo de Jesus Cristo. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nossa peregrinação aqui, vão haver sim dificuldades. E por muitas vezes, a resposta de Deus vai ser que a graça dele nos basta. E precisamos esperar, aguardar o agir dele, confiados na misericórdia dele. Ele é misericordioso, como nós vimos algumas semanas atrás. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Queridos, que estejamos muito cientes disso. Deus, Ele habita no trono do universo. Nós somos os seus servos. Precisamos elevar os nossos olhos a Ele e aguardar a sua misericórdia. Que Deus assim abençoe a sua vida, a sua família, e essa palavra encontre morada em seu coração. Nós vamos orar para encerrarmos o culto desta noite, com nosso coração agradecido pela vida de cada um, irmão e amigo que cultuou ao Senhor e que esteve com seu coração aberto a essa palavra. Queremos também ler aqui os comentários e os pedidos de oração dos nossos irmãos e amigos que estão conosco pelo Facebook e Instagram. Irmã Lucineide Alves, boa noite, graça e paz, Deus abençoe, irmã, e a todos os outros irmãos e amigos que participaram conosco também, que Deus esteja abençoando poderosamente. Vamos orar, vamos clamar a Deus, que pela sua misericórdia nos conduza o restante dessa semana e que possamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo Seu Espírito Santo que nos ensina, que nos guia, que nos faz, ó Pai, servos Teus direcionados pela Tua vontade. Agradecemos pela Sua misericórdia manifestada na cruz de Cristo, o Seu amor, ó Pai, e somente por Ele que somos salvos. Muito obrigado, Pai. Clamamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos e amigos que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de angústia, por momentos de enfermidade, por momentos de luto, de separação, por momentos de dor. Clamamos pela sua misericórdia na vida desses irmãos e desses amigos e que, sobretudo, estejam confiados no consolo e no conforto do Espírito Santo na vida de cada um deles, Pai. Sabendo que a nossa vida aqui, ela é uma breve peregrinação, que estamos indo nos encontrar com o Senhor, aguardando pelo dia em que seu Filho Jesus Cristo virá nos buscar, Pai. Muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada amigo que cultua ao Senhor nesta noite, e que o seu Espírito Santo faça morada em cada um, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.